Haha! Vídeo de hoje eu vou te ensinar 4 passos simples para você superar o seu medo. Isso mesmo, sabe esse medo que você tem? Esse medo fora do comum, esse medo que te trava, que te paralisa? Pois bem, é esse medo que a gente vai tratar hoje. Então eu vou pegar minha colinha, dá licença que eu vou pegar minha colinha, né? Porque eu não sou obrigada a memorizar os passos, mas eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz os passos, o passo a passo, e por que que esse medo a gente cria esse medo dentro da gente. Primeiro, porque o medo é uma emoção instintiva, né? Ele é inato nosso, é natural a gente sentir medo. Só que quando esse medo ele é fora do normal e ele te paralisa, ele torna-se um medo disfuncional, ele atrapalha a sua vida. Então, ele já não é um medo de proteção, ele é um medo disfuncional. E aí, muita gente sofre com isso. Por quê? Como que a gente faz com esse medo? A gente alimenta esse medo através das nossas ideias, do que a gente pensa, né, do que a gente sente. Ele é uma emoção. Primeiro que o medo é uma emoção, né? A emoção do medo, ela serve para te proteger. Ela serve para proteger você de riscos, de perigos, de situações que podem fazer mal a você. Então, tudo aquilo que o teu subconsciente julgar medo, né, julgar perigo, teu cérebro automaticamente vai tirar você daquela situação. Então, tudo que for, qualquer situação que teu consciente, o teu inconsciente, na verdade, julga ser perigoso, o teu cérebro automaticamente vai tirar você dali. Então, isso é sentir o medo serve para isso. O medo não tem outra função a não ser essa, te proteger. Só que quando ele é fora do normal, quando você alimenta ele com ideias que disfuncionais, ele acaba se tornando um medo fora do normal. Aí você passa a ter medo de situações que na verdade não são perigosas, mas no teu registro inconsciente, essas situações elas são perigosas. Então, assim, como que a gente registra isso no nosso subconsciente? Através das nossas ideias e percepções. Ou seja, eu vi uma situação e eu vi alguém se dando mal, por exemplo, em uma determinada situação, e nossa, fulano fez isso e se deu mal. Aquilo foi, ou seja, eu tenho uma percepção daquilo. Então, aquilo foi uma ideia que eu tenho de uma situação, de uma determinada situação. Então, todas as vezes que meu inconsciente ou que eu precisar passar por uma situação igual àquela ou semelhante àquela, o meu subconsciente vai dizer não para mim, entendeu? Então, ó, isso acontece de várias formas. Isso acontece para falar em público, isso acontece para gravar vídeos, que era o meu caso, né? Que eu tinha exclusão aí, eu não queria ser vista. Depois eu conto a minha história num outro vídeo, eu conto a minha história pra vocês. Se vocês quiserem saber da minha história, vocês deixam o comentário de vocês aqui também pra eu poder contar a minha história pra vocês, do que aconteceu comigo. Então eu tinha medo, eu não queria ser vista, eu tinha medo da vida, eu tinha medo de enfrentar as coisas, eu tinha medo de relacionamento, eu tinha medo de N coisas, né? Então isso travava a minha vida. E ainda tem outras coisas que ainda trava e que a gente vai destravando à medida que a gente vai tomando conhecimento, à medida que a gente vai se conhecendo. Então, isso é o que causa medo na gente. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Primeiro, por que a gente vai fazer esse exercício, né? Como eu já falei para vocês, o medo é uma emoção. Então, eu tô usando a minha colinha, tá, gente? Serve para nos proteger dos perigos, né? E alimentado por ideias. E normalmente ele vem acompanhado de outras emoções, ou seja, você nunca sente só o medo. Por trás do medo tem uma ideia, tem outro sentimento, tem um sentimento de tristeza, tem um sentimento de dor, tem um sentimento de rejeição, tem diversos outros sentimentos. E assim, o maior enfrentamento que a gente tem contra o medo é o amor, é entendê-lo, é aceitá-lo no nosso coração. Ah, eu aceito que eu tenho medo. Eu aceito que eu não dou conta de fazer tal coisa ainda. Aí você condiciona a tua mente colocando o ainda na frente. Por quê? Porque esses termos ainda, né, você condiciona, já começa a condicionar o teu cérebro, são palavras hipnóticas, na verdade, que a gente programa o nosso cérebro, é,
em termos, né, linguagem, com a linguagem que a gente usa conosco, com a gente mesmo. Então, assim, quando você usa eu ainda tenho medo, significa que um dia você vai deixar de ter medo. Então, você já começa a se condicionar para a sua própria cura. Então, substitui termos, aceita o medo e substitui termos que você possa estar tendo. Aí, outra questão, né? O objetivo do vídeo é passar os exercícios, né? Tornar o medo consciente, a gente vai tornar o nosso medo consciente. A gente vai identificar qual que é o pior cenário, né, que esse medo possa se manifestar. E a gente vai entender quais são melhor os riscos que a gente corre para enfrentar esse medo. E a gente vai listar as soluções, né, para superar e para vencer o medo. Então, assim, eu já dei uma para vocês aqui, logo de cara, que é mudar o posicionamento, é entender para que serve o medo, é entender por que a gente tem esse medo, né? Segundo, tornar o medo consciente. O que eu preciso fazer para identificar o meu medo? Eu vou em determinada situação, sentir um calafrio, sentir aquele medo, deu aquele gelo fora do normal. Não vou, porque aí você dá uma desculpa. Essa desculpa se chama autossabotagem, né? Você tá com medo e por trás do medo vem uma desculpa. Vai acontecer isso comigo, ou pode acontecer isso comigo. Aí isso já é autossabotagem. Então, isso já é um dos cenários que a gente encontra, né, corriqueiros do medo. Quando a gente sente o medo, vem automaticamente uma justificativa para a gente não fazer aquilo que a gente quer, né? Eu quero gravar vídeos, que é o meu caso. Mas eu sou feia, eu nem tenho sobrancelha, ou eu nem faço isso, nem faço aquilo. Entendeu? Que era o meu caso, tá? Precisei passar um lápisinho aqui para mim poder aparecer nos vídeos com sobrancelha. Né? E aí, o que acontece? Pequenas atitudes nos paralisa, nos trava. Aí você começa a criar um bicho de 7 cabeças para realizar determinada função, que na verdade são ideias que a gente tem distorcidas de uma determinada realidade que nos causa um certo sentimento e que nos trava. Aí como que a gente identifica isso? Sentiu? Identifica a justificativa. Qual que é a justificativa? Por que eu não vou fazer isso? Já achou uma ideia. Olha, eu não vou fazer por causa disso. Aí você avalia, essa ideia, ela é real ou ela é criação da minha cabeça? Aí você vai se questionar. Depois, você vai identificar qual que é o pior cenário. E se eu fizer isso? O que pode me acontecer de ruim? Aí, o que você vai fazer? Né? O que você vai fazer? O que pode te acontecer de ruim? Você vai ver o pior cenário. Eu vou ficar feia, ou eu vou falar demais, ou eu tenho a boca torta, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, ou eu faço aquilo outro. O povo vai rir de mim, o povo vai deixar comentário ruim. Eu tô dando um exemplo aqui do vídeo, tá, gente? Vai falar um monte de merda, o povo vai não gostar, eu vou ficar feia no vídeo, vai aparecer um monte de coisa de defeito no vídeo, você começa a pôr um monte de coisa, ou seja, a ideia fica uma coisa que era simples, torna-se grande, e é grande na tua cabeça, no teu campo emocional. Então, isso que provoca o medo. Depois, entender melhor quais são os riscos. Então, assim, você cria essa ideia, depois você lista, anota ela. Eu tenho medo disso, isso pode acontecer, isso. Aí depois você vê quais são os riscos, isso é real? Que risco que eu corro se realmente isso acontecer, se realmente for ruim o vídeo, se realmente não tiver comentário, se realmente não tiver visualização? E aí? Qual que é o pior cenário? Né? Quais são os riscos que você corre de fazer? Aí e depois você cria soluções para esses riscos, esses supostos riscos que você encontrou, né? E aí você vai listar as soluções. Se acontecer isso no pior dos cenários, eu vou regravar, eu vou fazer de novo, eu vou fazer isso ou fazer uma outra situação.
Aí você vai criar soluções, vai listar soluções para você poder identificar qual que é as possíveis soluções para você superar. Então, a listagem, você vai ter que listar e... Ó, tá vendo? Isso é uma situação... Eu não vou cortar. Não cortei, decidi não cortar, vai deixar do jeito que tava. Então, esse era um dos riscos que eu tinha para gravar. E aí, é isso. Ou no pior dos cenários, é isso que pode acontecer. Alguém te interromper, você ter barulho na rua. Isso, N coisas. São as situações que você pode encontrar. Mas enfim, você precisa superar, né? Vai ver se isso é real, se isso é coisa da sua cabeça, se dá pra passar sem, se dá pra passar, se não dá pra passar sem. E muda a tua emoção. Ah, vai sem corte. Dane-se o que pensar, pensou, e vai assim, vai ficar assim. Pronto, resolvido. Resolvido o problema. Entendeu? Então, o exemplo claro, né, que eu dei aqui para vocês, na minha vivência, na prática, de como superar o medo de gravar. Então, esse era um dos meus pontos, uma das situações que eu tinha medo. Né? E tô provando para vocês que é possível superar. Então, só de pensar, de gravar, hoje o meu coração acelerava. E consegui. Então, vamos lá, esse é exercício prático, espero que vocês gostem, deixa aqui o comentário de vocês, descreva, fale, deixa o seu comentário, faça o exercício, vê se realmente faz sentido o que eu tô falando, e aí vamos para a próxima, né? O próximo eu quero sugerir, né? Se vocês gostarem da ideia também, deixa aqui o comentário, que no próximo vídeo eu posso gravar uma auto-hipnose para aprofundar esse exercício dentro do subconsciente, de como superar medo, de como achar estratégias para você lidar com o medo, né? Eu vou fazer para mim e aí a gente divide isso com vocês, beleza? Fechou? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe com quem precisa ouvir isso, com alguém que tenha muito medo. Enfim, gente, bye bye, até a próxima. Tchau!